A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Eu sou Fernando Marinho. Pai do Senhor, povo, Júnior Melo. Papo de Bíblia, Mais um papo. voltando de novo, Semana. com assuntos que agradam a todos os públicos e satisfaz a curiosidade de muita gente, né, Júnior? Semana passada foi vários temas aí. E essa semana não vai ser diferente. Não tem como. Mais um papo para crescimento espiritual. A gente sabendo, né, Júnior, que a gente não está aqui para criticar ninguém, para falar referente à religião de ninguém. A gente apenas traz curiosidades que muitas pessoas têm vontade de perguntar, de expor e muitas vezes não tem oportunidade. Aqui você tem. Aonde, pastor? Eu vou lhe dizer agora. Aí, ó, nos comentários aqui embaixo, você deixa teu comentário. A única coisa que eu posso é colocar um like ou um dislike, porque é democrático, né, irmão? Então a gente concorda e discorda, igual você pode discordar do que eu ou Júnior falar, tá certo? E nesse projeto novo que a gente está fazendo aqui, para o canal, a gente também aceita crítica. Coloca no comentário com a tua crítica aí, o que devemos melhorar nesse canal. Exato. Beleza? E quem quiser doar algum enfeite pra gente montar o nosso cenário, é só mandar pra gente. Entra em contato através do comentário aqui do YouTube. A gente vai entrar em contato com você e você manda pra nós um enfeitezinho, um ornamento pra gente ir montando o nosso estúdio. A gente não tem estúdio. Estamos utilizando aqui do altar da igreja para poder a gente fazer nossos vídeos. Amém, povo de Deus? Então já se inscreve, compartilha, deixa o like, deixa o comentário e bora para o Papo de Bíblia. Papo de Bíblia, tema de hoje, vários temas e uma polêmica no final que eu vou trazer. Eu vou trazer dois temas e temas assim para a gente tirar as nossas dúvidas. Away! E tem um grande impacto aí sobre o nosso pastor Marcos Feliciano, que é até a capa desse vídeo aí que você entrou e viu, é a capa do vídeo referente ao pastor Marcos Feliciano. Vamos deixar ele pro final, porque ele tá causando. Esse cara veio para causar aí. Teve uns papai falando sobre. Não, vamos deixar pro final. Eu quero tirar uma dúvida aqui a respeito de algumas perguntas. E eu queria trazer para o dia de hoje, essa semana, que a gente está começando. Eu queria saber da sua opinião sobre os dons de línguas. Hoje, nas nossas igrejas, existe esse dom de línguas? Amigo, deixa eu te falar uma coisa. Dons de línguas, se a gente for levar ao pé da letra, línguas o quê? Estranhas. Quando a gente fala assim, quer dizer que é uma língua que não é comum ao nosso dialeto, tá bom? Vamos colocar assim, não é comum à nossa convivência do dia a dia, tá bom? Como não é comum, o que é que acontece? É uma língua que não faz parte do nosso vocabulário de nascimento, entendeu? A gente fala português. Uma língua estranha pra gente seria um japonês, concorda? Isso. Um chinês, um russo. Então, irmão, as línguas estranhas, segundo o que a Bíblia fala, quando Pedro ele é batizado no Espírito Santo, ele prega para um certo nicho de pessoas que não falavam o dialeto dos judeus. Mas Pedro é usado numa graça tão grande que as pessoas que ouvem Pedro falar, entendem Pedro falando na língua de nascença dos ouvintes. Então eu acredito que o Espírito Santo tomou Pedro e usou a boca de Pedro para levar a mensagem em uma língua estrangeira que não fazia parte da língua de nascimento dele. Partiu a língua. Exato. Bem colocado. Me diga uma coisa, ali foi, você está falando do Atos 2, né? Que é o Isso. avivamento. Foi a primeiro avivamento que foi Isso. os apóstolos ali reunidos. Após a transfiguração de Jesus, né? A subida de Jesus. Subida de Jesus. É. Ali foi onde ele se É onde Deus derramou sobre aquele povo que estava no templo o seu Espírito Santo e concedeu a ele, olha só, olha o que o livro diz, e concedeu a ele línguas repartidas como que de fogo e falavam cada um em sua língua. Exatamente. Cada um em sua língua. Então tinha várias pessoas sendo usadas. Exato. Em línguas estranhas. Então 12 apóstolos que estavam reunidos ou mais. Tinha mais, né? Tinha mais, era Tinha 120 pessoas 120 pessoas reunidas. dentro daquele templo.
Pessoas de fora estavam escutando suas próprias línguas. E muitos passavam e diziam, estão possuídos por espíritos imundos, e não era. Era o poder de Pentecostes que desceu sobre os apóstolos. Então vamos para a polêmica. Se lá aconteceu isso repartido em várias línguas, então foi línguas estrangeiras, Isso. línguas de outros países. Eu acredito nisso, em línguas, em dialetos diferentes. Então vamos para a polêmica. Meu negócio aqui é causar. Então por que nossas igrejas hoje estão falando em línguas estrangeiras, línguas não estrangeiras, são línguas estranhas? Porque eu não sou bilíngue, mas se alguém falar inglês, A gente tem como a gente tem como identificar identificar. que é o inglês. Se falar em espanhol, consigo identificar o Vou que é o falar espanhol. melhor para a gente melhorar aqui o negócio. É. São línguas como muitos dizem, são línguas dos anjos. Assim, qual foi o anjo que veio até a terra para ensinar alguém a falar na língua deles? Ninguém. Nenhum. Não, anjo. assim, a passagem bíblica que ela... Não. Mas tem muita gente dizendo que são línguas dos anjos. Eu queria saber de você. Eu acredito que Não sim. é porque Paulo falasse ainda que eu falasse a língua dos anjos, Isso. entendeu? É. E não tivesse amor, nada. Não, entendi. Você entendeu? Mas eu quero saber assim. Mas tudo na Bíblia existe uma interpretação, né? É. Então as pessoas têm... Ela pode ter errado na interpretação da frase ou do texto quando ela fala língua de anjos. Eu acredito que Paulo coloca essa tal conotação por conta que era uma língua que ele não conseguiria entender. Então naquela época, como não tinha aquela coisa, né, de todo mundo conhecer ou queria aprender uma língua nova, achava que aquilo ali era estranho. Entendeu? É como aconteceu na Torre de Babel. Quando Deus viu que o negócio ia ficar difícil, o que é que ele fez? Ele confundiu as línguas. O cara pedia tijolo, ele dava cimento. O cara pedia areia, ele dava pedra. Então não conseguiu subir a torre. Então a confusão de línguas abriu vários dialetos pelo mundo inteiro. Mas eu quero saber da igreja. Aí na igreja hoje existe uma língua que eu já ouvi até falar aí. E não, assim, irmão. Labachúria. Eu já vi logo. E esse tipo de língua eu vi dentro do. Eu vi nas religiões de matriz africana. Labachúria? Sim. E muita gente fala. Labachúria. Mas esse E labachúria... até trejeitos na hora de, entre aspas, receber o Espírito Santo. Estão ali rodando dentro da igreja dizendo que é o Espírito Santo. E se você colocar aquela situação com candomblé, você vê que não tem diferença alguma. A gente vai colocar hoje no termo pentecostal, muitos cristãos de outras denominadas igrejas dizem que a gente são macumbeiro. Por que será? Porque rodam e notam, falam em línguas Igual estranhas e... religiões de matriz africana. Entendeu? Você acha certo ou errado o que eles estão falando sobre o povo pentecostal? Assim, os cristãos hoje deixam muito a desejar. Vamos dizer o seguinte, o senhor sendo usado por Deus, claro, quando o senhor fala em língua estranha, o senhor sabe o porquê está falando em língua estranha. Aí, quando você fala de línguas estranhas... Línguas como se fosse a língua deles. Não, língua estranha, língua assim que a Bíblia diz que quando alguém for usado no dom de língua, esteja alguém próximo para interpretar, é isso? Exato. Ter o intérprete daquela língua. Exatamente, porque quem fala em línguas estranhas edifica só a si e não edifica os demais. Então, se é para falar em línguas estranhas, que fale para si próprio. Não precisa falar para outros. Se não vai edificar a igreja, por que eu vou falar? E se tem alguém falando, é porque tem alguém próximo que seja tem que ser intérprete para falar para a Agora, igreja, para edificar. aí quando eu falo de interpretação de língua, são dialetos. Eu não vi até hoje pessoas para interpretar a língua de anjo. Eu vi sim pessoas que interpretam inglês, português, espanhol, japonês, então, quer dizer, hebraico, aramaico, grego. Então quer dizer que, na sua opinião, aquelas línguas que são colocadas na igreja, você sabe a tal das línguas, que tem alguém que seja, como eu já ouvi pastores sendo usados por Deus. Agora sim, algumas, essas línguas que falam que é dos anjos, para a religião de matriz africana pode até ter um significado. Eles podem ter até um significado para eles. Mas dentro da igreja
a gente não tem, assim, argumentos massivos e plausíveis para defender tal coisa. Não é que eu esteja julgando fulano ou cicrano, entendeu? A gente está conversando e comentando referente ao assunto, entendeu? Mas se a gente for puxar o pé da letra, fica uma lacuna, uma abertura para fechar o argumento referente a isso aí. Então, na sua opinião, dom de língua ela não existe? Não, dom de línguas existe. Dom de línguas existe. E eu acredito nele. Eu acredito em dom de línguas, em dom de curas, em dom da ciência, porque a Bíblia fala sobre isso, dom de libertação, o dom da profecia. Eu acredito em todos os dons, porque Paulo possuiu todos eles, entendeu? Eu acredito em todos os dons. Eu não dou credibilidade ao que estão fazendo com o evangelho hoje. Através desse dom. Exatamente. Ou querendo usar esse dom para favorecimento de próprio. Si. Exatamente. Entendi. Mas eu acredito nos dons de língua, acredito no Espírito Santo, acredito no batismo do Espírito Santo. Eu creio e acredito que nós, para poder chegar no céu, tem que ser batizado com fogo, entendeu? Então, hoje eu não dou credibilidade às coisas que estão fazendo com aquilo que é de Deus, entendeu? Estão tentando fazer de circo aquilo que era para ser santo. Beleza. Vamos para outra. Sábado. Dia sábado. Para os judeus era para guardar, não é isso? Hoje em dia, essa lei acabou? Para algumas igrejas não, né? Como a Adventista do sétimo dia. Elas acreditam. Guardam o sábado, né? Porém, o próprio Jesus disse, porventura, se alguém estiver morrendo, tu não vai deixar de socorrer? Então, só porque é sábado? Então quer dizer que o próprio Jesus curou no sábado. Por que eu vou guardar o sábado? Essas igrejas adventistas aí, elas não trabalham. Elas entram numa igreja nesse dia, se guardam em oração e jejum. E eu tenho o maior respeito pela igreja adventista. Até tenho o maior carinho por Dr. Rodrigo Silva, que é arqueólogo, entendeu? Um homem muito culto, e até mando um abraço para ele, se esse vídeo chegar nele, entendeu? Porém, nesse ponto do sábado, o próprio Jesus falou sobre isso. Então, se o próprio Jesus curou no sábado, por que eu vou guardar o sábado? Muito bom. E a homossexualidade nas nossas culturas hoje? Assim, a Bíblia ela é bem explícita em falar, né? Que ela repudia tais práticas. E as práticas são, dentre elas, a homossexualidade. Isso. Entendeu? Tem porque, assim, você quer viver, eu respeito o homossexual, a lésbica, eu respeito todos eles. Respeito todos eles. Tenho o maior carinho por todos eles. Porém, se tratando da igreja, quando eu venho para a igreja, ela tem um regimento. E esse regimento é pautado na Bíblia. E a Bíblia diz o quê? Que é repudiado tal prática. Então, se a Bíblia é repudiada tal prática e ela é meu livro de fé dentro da congregação a qual eu pertenço, e eu tenho que andar segundo ela, então eu não posso aceitar dentro da congregação tal prática. Porque se eu trago ela como meu livro de fé e a defendo, se eu aceitar práticas que ela não defende, eu estou sendo hipócrita em pregar o que prego. Entendeu? Então, ó, as pessoas elas têm direito de fazer com as suas vidas o que elas bem entenderem, o que elas bem quiserem. Agora, partiu de fora para dentro da igreja, aí tem que seguir o livro de fé. Então, me diga uma coisa, como nós acolheremos essas pessoas? Ministrando a palavra de salvação e libertação. O casal entra, eu conheço até uma igreja. Libertação e salvação, ó. Realmente você quer ser cristão? Quer. Você tem que seguir essa. A igreja segue tal preceito bíblico. E o preceito é esse. Para você se manter em comunhão com os irmãos e com a igreja e chegar até o céu e ganhar sua salvação, você precisa praticar a verdade. Exatamente. E o que eles fazem é errado, no caso. Exato. Segundo a Bíblia Sagrada, não sou eu que falo, mas o livro de fé a qual eu tenho como regra
principal de direção da minha vida diz que é errado a prática do homossexualismo, do lesbianismo, do adultério, da fornicação e por aí vai. Aborto, errado. Para mim, pessoa que defende aborto, ela está defendendo um assassino. Vamos lá. O senhor não, hoje, por ser cristão, o senhor não concorda com o aborto. Agora vamos lá. Tem tais coisas que acontecem no mundo que a gente não pode evitar. Primeiro, o estupro. Um homem pega uma mulher no meio do caminho, estrupa ela, ela é engravida. Você é a favor do aborto daquela criança ou não? Quem tem direito de tirar a vida? O único que pode ter direito de tirar a vida é Deus. Eu não posso ser juiz da vida de ninguém. No caso, o que aconteceu da fatalidade com essa pessoa, de ela ter um estupro, lembrando, ela foi estrupada. Você nega, você não é a favor do estupro. Que ela deixe nascer, coloque numa instituição e essa criança seja adotada por uma família. No caso, o senhor não concorda com isso. Eu não concordo com matar nenhum tipo de pessoa. Agora. Que deixe nascer e deixe numa instituição onde essa criança possa ter um lar. Eu não posso ser juiz da vida de ninguém e nem ter o direito de tirar a vida de ninguém. Porque se eu for partir desse preceito, aí a Bíblia diz que os homicídios não chegam ao céu e nem os assassinos. Você já viu como é um aborto para uma criança? Não. A criança está lá formada. Coloca-se uma seringa grande e vai arrancando os pedaços. Puxando. E aí? É um açougue aquilo ali, meu irmão. E depois faz uma lavada. É um açougue aquilo ali. Olha. Negócio Rapaz. Deus é bom, não é? Missionária Jéssica, paz do Senhor, Deus abençoe minha esposa. Já veio aqui, abençoou. Abençoou aqui o negócio. O cenário ficou melhor agora. Parou aí? O senhor não concorda com o aborto? Eu não concordo com o aborto. E partindo da premissa que o feto, em formação, ele já é vida. Entendeu? Então, quando eu tenho a fecundação do óvulo com o esperma, ele está gerando vida. E vida, ela vem, o que tem dentro da vida, quando a gente chama de vida, é aquilo que tem sangue. É ou não é? Isso. Se perde sangue, perde vida, sim ou não? Sim. Então até agora cortou. Até naquilo que o homem gera e a mulher também, perdão os irmãos, naquilo que o homem gera e a mulher também, agora tratando-se do óvulo e do esperma, lá tem sangue. Se tem sangue, tem vida. E quando se fecunda, o que é que acontece? Quando se fecunda... O negócio tá bom aqui, viu? Rapaz, O meu negócio tá bom. O negócio tá bom aqui agora. Eu posso ir Pode além? comer. Eu posso ir além? pode sim. O senhor não concorda. Mas a gente tá falando de terceiros. E quando tá dentro da nossa casa? Mantenho a mesma opinião que eu já falei para você. Não concordaria. Não. Se a pessoa aconteceu o que aconteceu, gere a criança, que ela nasce, e deixe em um local onde uma família vai adotá-la. Para missionária já está uma benção. Não é nada. Fala, Júnior. Difícil. Depois desse choque. Eu, na minha opinião, eu concordo com o aborto. Eu concordo. Independente, assim, não concordo em si de duas pessoas ter relação porque querem e acabar daquela pessoa engravidar e ela querer tirar porque não gosta. Ali foi só tipo uma ficada, como Sim. tem uma atualização aí de hoje em dia.
Eu não concordo assim, mas em termos de estupro, abuso sexual, eu concordo Assim, que aquela mãe, porque eu penso na minha filha que eu tenho em casa. Aquela mãe ali que vai ter uma criança forçada, criança assim, por ter sofrido um abuso, sido abusada. Lembrando, o psicológico daquela mulher vai ser totalmente diferente de qualquer coisa. Vai ficar triste, pode ter pegado uma depressão. E ela vai estar carregando algo que não foi planejado. é uma opinião minha. Porém, o Brasil, ele já aprovou e já existe a lei onde a mulher estrupada, ela pode ser, pode pegar a criança e abortá-la. Uma coisa eles fizeram certo. Agora, eu não concordo com a pessoa que não foi estrupada, não passou por esse problema. Aí sim, eu não concordo. Mas ele passou por esse... Mas em si, não é só uma dúvida. Lembrando que eu tenho mais uma para a gente chegar no Marco Feliciano, que é o tema de hoje. Marco Feliciano. É o tema do vídeo, né? É o tema do vídeo. Eu tenho um aqui que hoje em questão sobre religiosidade. Religiosidade. É uma palavra forte. Sobre religião e sobre doutrinas de religiões. Primeiro, a gente segue um termo e a gente sabe para onde vai depois que morre. Depende. Mas tem muitas pessoas. Eu sei para onde eu sei para onde eu vou depois que eu morro. Eu tenho a maior certeza disso. Cemitério. Depois que eu morro, não. Cemitério vai a carne. O espírito segue juízo. Exato. Mas tem muita gente achando iluminar das igrejas. Se eu for falar aqui, eu vou levar. Ó, pode botar aí, ó, não tem medo não. A católica diz que depois que morre tem um tal de purgatório. Acabou. Papa Leão revogou isso aí. Revogou, não foi? A pessoa que é espírita, ela diz que a pessoa pode reencarnar. O que é que o senhor me disse sobre isso? O próprio Jesus disse: deixai os mortos seguir seus mortos. Então não tem muito o que dizer. Tem muito o que dizer, não. E aquele que morreu, aguarde o julgamento. Então, no caso, a religião, o espiritismo, ela está agindo errado. Exato. Eu sou espírita agora. Allan Kardec vai estar com um problema. Eu sou espírita agora. E vou dizer uma passagem bíblica do teu Deus, que isso pode revogar teu pensamento. Fale. Eu sendo espírita agora eu vou dizer, então por que Jesus reencarnou? Deus encarnou? Me mostre em que momento Jesus se reencarnou, se ele nunca viveu na Terra. Deus é reencarnado. Não. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Vamos lá. Jesus já estava na Terra? Jesus já estava na Terra antes dele nascer? Não, ele nasceu no ventre de Maria. Reencarnação é quando você está nessa Terra, morre e volta em outro corpo. Jesus nunca esteve nessa Terra como homem. A primeira vez que ele veio foi como Jesus Cristo para morrer pelo povo que estava precisando dele. Então não é reencarnação, é nascimento. Ele se fez carne porque se tornou homem. Então ele não se reencarnou? Não. E o Deus encarnado que muitas igrejas pregam? O Deus encarnado que eles falam é exatamente partindo do princípio, aonde o verbo se tornou carne. Porém, isso não é uma reencarnação. É o nascimento. É um nascimento. Jesus já habitava no meio do povo antes dele vir no ventre de Maria, como homem. Então como é que pode ser uma reencarnação se ele nunca viveu na Terra? Entendi. Então o povo espírita ele disse que depois que você morre, você aguarda um tempo, um período para se reencarnar. Lá eles. Tem como a gente ouvir os mortos? Também tá achando que a gente trabalha com aquela... A mulher lá a feiticeira lá de Saúde? Não, a mesa branca. Não, a pitonista de Endor.
A mesa branca diz que a gente pode ouvir os mortos. Assim, a gente coloca uma mesa, nós irmãos vamos para participar dessa reunião. Ele ouve, eu sei o que é que ele ouve. Demônio. Morto não. Morto não. A Bíblia diz que deixai os mortos seguir os mortos. E aquele que já morreu aguardará juízo e julgamento. Se eu já aconteceu de caso de pessoas antigas aí, minha avó mesmo. O único que ressuscitou chama-se Jesus. Ele ressuscitou, ele não reencarnou. Ele ressuscitou em corpo e alma e espírito. Não foi achado corpos, só foi achado um lenço dobrado. Que significa, Em João, capítulo de número 20. que significa que ele vai voltar. Ele vai voltar. Lembrando que quando chegaram ao sepulcro, os anjos não estavam olhando para baixo. De onde foi que tu aprendeu isso, hein, rapaz? Aprendi com o pastor Fernando, uma pregação que ele pregou por aí. Que palavra! Lembrando, hoje a gente vai trazer um tema aqui que é muito específico aqui pra gente encerrar esse vídeo. Vamos E eu encerrar. quero trazer a opinião de você a respeito dessa polêmica que está acontecendo sobre Marco Feliciano. Cara, o Marco Feliciano falou sobre uma tal de um louvor Auê. Auê, e trouxe algum significado dizendo que apoiava esse louvor e que não tinha nada a ver com o candomblé. Partindo de uma primícia da própria música, dizendo que o céu se abriu, desceu Maria e Zé sambando. Quem desce e samba no terreiro é Maria Padilha, Zé Pilintra, Maria Mulambo, entendeu? Então, assim, tenho o maior respeito pelo pastor Marco. A música trata-se de uma referência a entidades de matriz africana. É tanto que o próprio homem que canta ela tá lá com os guias no pulso e no pescoço. Então, hoje o problema da igreja está quase sendo justamente isso. As pessoas estão misturando as coisas. E existe até um ditado popular que diz assim, cada um no seu quadrado. E eu concordo com isso. Entendeu? Se eu prego Jesus, o que é que eu vou fazer pregando outra coisa que não é Jesus? E o próprio Cristo disse, de uma rocha não sai duas águas. Ou ela sai água doce ou ela sai água salgada. E ele tá... Eu não posso concordar com aquilo. Marco Feliciano é um dos grandes pregadores aí, evangélico, pastor, homem de Deus. Mas infelizmente tá falando uns comentários Falou infelizes. Falou algo inútil. Aí Infeliz. eu também concordo com ele. Esse louvor não é edificante. Não. Não sentimos Deus nesse Não. louvor. Então assim, eu pra mim, na minha opinião, ele falou... Não falou foi nada, na verdade. Ele explicou muito e não falou foi nada. Mas assim, na minha humilde opinião, que também não interessa a ninguém, aqui eu acabo que não falo por falar mesmo, mas é porque tá chegando o tempo de eleição, né? Aí você sabe tanto quanto eu que ele é deputado, né? Não só pastor. E por isso que eu respeito muito ele, grande deputado, dentro da igreja um grande pastor, mas assim, trazer uma fonte para jorrar duas águas. Não tem condição não. Se eu sou cristão, eu tenho que defender meus princípios cristãos. Se eu sou de religião de matriz africana, eu tenho que defender meus princípios de religião de matriz africana. Se eu sou católico, eu tenho que defender os meus princípios de igreja católica. É fato, é simples. Se eu sair fora daquilo que eu prego, eu estou sendo hipócrita. Verdade. Eu não tenho como fazer meio termo para poder alcançar um público diferente daquilo que eu já prego ou já defendo há muitos anos. Aí eu vou perder credibilidade de tudo aquilo que eu já falei lá atrás. E é isso aí. Auê não dá errado. Se trazer o para dentro das igrejas, vai quebrar o pau, não vai dar errado. Vai dar errado para as igrejas, irmão. Então, eu quero deixar um recado para você que está do outro lado aí. Vigiem, preste atenção naquilo que vocês ouvem, naquilo que vocês escutam dentro das igrejas. Porque... Identifique se é de Deus ou não. Faça a balança. Você tem o seu papel de cristão. Exato, você tem que pesar o que vem de Deus e o que não vem. Não só em música, mas também em pregadores, em pastores.
em pessoas que se dizem profeta. Exato. Tem um profeta mirim aí que é uma benção de Deus. Se ele, Mercenário sem vergonha. quando ele se converter de verdade, aquele homem vai ser um menino, vai ser de Deus. Enquanto ele estiver nessa onda aí, agindo por conta própria e pegando carona em outros ladrões aí, salteadores, Exato. matadores de igreja, de ovelhas. É uns matadores de... Lobo vestido de ovelha. Exatamente. Que estão se apossando dos púlpitos das igrejas e muitas pessoas estão abrindo a porta dos seus corações para que eles... Mas a Bíblia diz que até os escolhidos serão enganados. Exatamente. E não está sendo diferente. A gente está chegando nos fins dos tempos, de verdade. Exatamente. E cabe a nós dirigir para onde vai nossos passos. Entendeu? A sua mente é de Cristo. A gente não tem mais poder de escolha sendo cristão. Não. O que temos é uma linha certa. uma linha reta, vamos dizer assim. Uma linha reta. Para a obediência de mandamentos e da palavra do Senhor para poder chegar ao céu. Se eu não faço isso, eu não consigo alcançar o céu. Não tem céu fácil. Não tem céu com facilidade de entrada. Ninguém vai te dar uma chave do céu. Ou você vai comprar um terreno no céu, na terra. Não. Como a Bíblia diz, o céu tem que ser ganhado à força. Então o problema que tu passa, a dificuldade que tu passa é porque o céu está mais próximo de ti. Exatamente. Então, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Deus nos abençoe poderosamente. Lembrando que para a semana, Estamos de volta. Com o quê? um papo de Deus abençoe a todos.